Eu preciso fazer alguma apresentação diferente. Aperta a pausa aí. O que a gente fez no vídeo passado? Ok, então tudo bem, vamos lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é André Regal, sou ator, escritor e sommelier de água. E no último vídeo a gente ensinou a contar uma história a partir... No último vídeo a gente ensinou, ou conversou pelo menos, sobre como ter uma ideia avulsa e transformar ela em história a partir de uma estrutura de 3 atos. Então, se você ainda não viu o último vídeo, aperta a pausa aí, mete o dedo no botão e vá lá conferir, porque muita coisa que a gente vai falar aqui vai ter relação com o vídeo anterior. Bom, cada escritor tem o seu próprio processo criativo. Alguns preferem criar primeiro o personagem antes de começar a pensar na estrutura da história. Nesse caso dessa série, a gente fez o contrário. A gente pensou numa estrutura e a gente vai pensar em personagens que se encaixem nessa estrutura. As duas coisas funcionam muito bem. Bom, então o que é uma estrutura básica da construção de personagem? Ele é formado por 2 facetas, que é interior e exterior, sendo que a interior é a que é contada, é a biografia do seu personagem, que é contada e que existe e que você mostra você mostra na abertura do seu texto, ou de uma forma ou de outra. Ela tem que existir antes de começar a história, a aventura, o drama do seu personagem. O exterior é o que vai acontecer a partir do momento que começa a sua história, começa o arco dramático do seu personagem, é o que vai defini-lo como um personagem dramático. Bom, esse aspecto exterior aqui, ele é composto por perfil profissional, que é de trabalho. Você vai escrever, pega no seu computador e começa a destrinchar com o que ele trabalha, o que ele faz, em que ele é bom. O perfil pessoal dele, ele é casado, solteiro, o que é marital e social. O que ele faz quando sai com os amigos ou não sai, como é esse perfil pessoal do seu personagem. E a parte privada, o que o seu personagem faz quando ele está só. Tudo isso define a necessidade do seu personagem, porque é disso que a história vai tratar. Uma história precisa de uma necessidade e de um conflito para ela acontecer, ou vários conflitos. Então, qual a necessidade do seu personagem? Bom, então é hora de botar a mão na massa. Você vai sentar no seu computador e vai começar a escrever, a fazer a ficha do seu personagem. Primeiro começando lá com aquela ficha do interior e depois a gente vai trabalhar no exterior, que é a estrutura da história. É preciso lembrar que não é muito importante falar sobre os aspectos físicos do personagem. Assim, faz 5 folhas lá falando que o personagem é loiro e o cabelo dele cascateia aqui na lateral e quando ele soa fica empapadinho aqui de suor. Não tem a menor necessidade de fazer isso. Aspectos físicos são muito bons quando eles também servem para contar parte da história. Por exemplo, você tem um soldado reformado de guerra e que manca porque tomou um tiro na guerra. Isso conta background, né? Ou um outro que tem tem até um trocadilho no filme Chinatown, que o personagem do Jack Nicholson tem uma cicatriz no nariz porque ele é dito narigudo, ou nosy no inglês, né? Ele é um detetive. Então, muito bem. O mais importante na hora de construir o personagem é você pensar em aspectos emocionais e de personalidade, principalmente personalidade dominante. Então a gente vai falar disso agora. Pode cortar aí. Por que isso tudo é importante, né? Porque o personagem, ele é a ação, o personagem é o que ele faz e não o que ele fala, né? Diálogo a gente vai conversar outra hora. O diálogo é muito importante para mostrar aspectos do personagem, para fazer avançar a história também, mas é um assunto para outro dia. Você tem que saber como ele interage com as pessoas, como ele interage com os objetos, como que ele vê o mundo, ele é idealista, ele é conservador, como ele é, qual que é a personalidade dominante do seu personagem? Ele é, de um modo overall, ele é otimista, ele é um personagem agressivo no falar, na forma de tratar os outros, ele é pessimista, ele é orgulhoso, enfim. Essas são coisas que você vai estudar e vai saber e vai... Uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar essa questão da personalidade dominante são perguntas que se faz ao personagem. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma série de perguntas, umas 50 mais ou menos. Você pode inventar suas próprias perguntas, mas são perguntas que vão entrando cada vez mais no íntimo do personagem para você conhecer sobre essa parte de personalidade. É muito legal e vai ficar aqui no final.
Bom, então por que a gente falou desses dois aspectos, do interior e do exterior do personagem? Porque no exterior tem que acontecer dois fenômenos durante a sua história. Uma é revelação, seu personagem vai se revelar para o mundo, para o meio em que ele convive, coisas assim que nem ele próprio sabia que existiam dentro dele. Essa revelação tem que acontecer no seu personagem a partir do momento que a sua história começa. E outra é identificação. O público vai ler sobre o seu personagem e vai identificar, ou se identificar, vai dizer, cara, é muito eu isso aqui, isso é muito Black Mirror. Ele vai dizer, isso é muito eu, ou ele vai dizer, eu conheço um cara que é exatamente assim, eu conheço uma menina que é exatamente assim. Essa, na minha opinião, e na opinião de muita gente que ensina sobre escrita, é um dos grandes elogios que o seu personagem criado pode receber. Cara, você pode estar assim se perguntando, mano, é muito difícil criar um personagem, porque eu vou olhar todos esses aspectos dele, do pessoal dele, e ainda essas coisas de personalidade, que é muito complexo. Como é que faz? O personagem não vai ficar, ele não vai ficar real nunca, não vai ficar... Vai ficar bom, vai ficar excelente. Só que você não pode se cobrar demais e achar que você vai conseguir criar uma pessoa, porque você não vai, as pessoas são muito complexas. Tente pensar em contexto e conteúdo só, e você vai trabalhar mais em paz. Cara, que contexto? Uma xícara. Uma xícara é um contexto, um copo, tanto faz, um copo é um contexto. Aquele é o contexto do seu personagem. O que tem dentro dele? Tem chá, tem água, tem café, tem leite. Esse é o conteúdo. Limita o seu personagem. O contexto e conteúdo dele é esse. O seu leitor não vai se perguntar como que ele reagiria se ele ganhasse na Mega Sena, sabe? Como que ele reagiria se caísse 3 fios de cabelo dele durante o banho? Não é assim. O personagem está interessado, o leitor está interessado na sua história, e o seu personagem tem um contexto e tem um conteúdo, então pega leve com si próprio e faz o que dá para fazer, que vai ficar sensacional. Bom, então era isso, pessoal. Esses foram meus humildes 2 centavos a respeito do assunto. Eu espero que tenha contribuído para que você construa personagens cada vez melhores. Então, larga o dedo no like aí, compartilhe na sua rede social e a gente se vê no próximo.